Apresentando Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Olá, meus amigos, um vídeo aqui muito legal para o canal Atualiza e é uma primícia do meu canal, do canal Pilastra, porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz e onde eu expliquei as razões por que me tornei ateu. A única coisa ruim desse vídeo é que eu tô muito feio. Eu tô feio demais. Olha eu aqui, ó. Ó o cabelo. Tá parecendo uma briga de pouco tempo de chuva. Ô, coisa feia. Mas aqui foi no início do meu canal. Áudio não é legal. Não é tão legal o áudio. Vai dar pra você escutar à vontade. E também a imagem não está boa. Eu estava na cozinha de uma casa onde eu morava, de outra casa onde eu morava. E foi no início do incentivo do Jason Ferrer. Quando o Jason Ferrer tinha 5.000 inscritos. E eu tinha menos de 250 inscritos. Eu fiz esse vídeo para explicar as razões por que me tornei ateu. E vocês vão assistir novamente esse vídeo aqui no canal Atualiza. E eu peço o seguinte, deixe o seu like, se inscreva aqui, porque este canal é um caos. E eu vou estar trazendo primícias, vídeos esquecidos também aqui neste canal. Então, olha como eu mudei, né? A diferença. Aí, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha lá. O vídeo começa preto e branco, mas depois ele fica colorido. Um efeito que eu coloquei na época. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre o que aconteceu com a minha mãe, que foi uma das razões. Eu vou falar outras coisas importantes. O vídeo é muito bom. É muito bom. Apesar de ser um vídeo antigo, mas é um vídeo muito bom. Você que se inscreveu há pouco tempo nos meus canais e não conhecem os primeiros vídeos do Antony Galvão, simples, você pode assistir esse vídeo. E você vai ver as razões por que me tornei ateu. Vamos para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Pilastra da Verdade, Antony Galvão. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que esse vídeo é o vídeo mais esperado de alguns dos meus inscritos e os meus colegas, amigos de infância, amigos de igreja, que até hoje muitos deles estão sem entender por que eu me tornei ateu. Eles estão buscando uma explicação. E nesse vídeo vão ter essa explicação. Porque eu vou falar sobre 5 razões por que me tornei ateu. 5 razões por que me tornei ateu. E eu quero até adiantar para esses amigos que ainda estão na dúvida se realmente existe ou não existe Deus, tá como agnóstico, né? Não tem certeza que existe e também não tem certeza que não existe. Tem deles que estão aí em cima do muro. Se você assistir esse vídeo até o final, eu não vou tomar muito tempo aqui, com certeza, ou vai dar um nó na tua mente, você vai ficar mais confuso ainda, ou você vai desatar o nó da mente e vai dizer realmente esse cabra tem valor. Cabra, que é uma expressão bem interiorana. Olha só, 5 razões que me fizeram eu me tornar ateu. Presta atenção. Antes disso, eu quero falar uma coisa muito interessante aqui. O Cristo, o Jesus que cura, que salva, que batiza, que liberta, dentro da Bíblia, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Na Bíblia, nas páginas do Conto do Seu Vigário. Só que, literalmente, ele não curou nem o Lázaro de hoje da Covid-19, infelizmente, e morreu. Lá na Bíblia, Lázaro era amigo de Jesus. Aqui, literalmente, Lázaro, louvador, adorador
de Jesus. O de lá ele ressuscitou com 4 dias de morto. E esse daí até agora não ressuscitou, né? Com todo respeito à família, com todo respeito a ele, a memória dele. Mas Jesus que ressuscita Lázaro, lá no futuro, que aqui o futuro é agora, não curou o outro Lázaro, nem da Covid-19. Só para vocês terem uma noção. O que é religião na mente humana. Na Bíblia, dentro do conto do seu vigário, acontece tudo. Mas fora, nada acontece. Literalmente nada acontece. 5 razões pelas quais eu me tornei ateu. Primeira razão, eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu não falei com tantos detalhes como vou falar nesse vídeo. Primeira razão, não foi a morte, a causa da morte da minha mãe. E não só minha mãe, também meu primeiro pastor. Meu primeiro pastor, antes da minha mãe morrer, um cidadão trabalhava comigo no balcão de casa de material de construção e tomava conta de uma igreja, cuidava de uma igreja. Ele não recebia salário. O único pastor que eu conheci que não recebia salário para pastorear. Eu também pastoreei por 1 ano e meio e não recebia salário. Então eu sou o segundo. Não sei se tem mais aí. Um cidadão que amava as pessoas. Ele amava tanto que ele saía no período do meio-dia da loja onde nós trabalhávamos e fazia 5, 6, 7, 8 visitas a essas pessoas da igreja com uma bicicletinha que ele tinha. Só que ele era diabético e ele acreditava que tinha sido curado do diabetes. Infelizmente não. Não tomava os remédios. Aconteceu um pequeno acidente. Daquele acidente ele foi levado a Salvador, Hospital Roberto Santos. E morreu. Mas não foi só morreu. Foram amputadas as 2 pernas antes dele morrer, claro. E uma das 2 pernas foi amputada 2 vezes. E ele voltou no caixão sem as pernas. Morto. E muitas profetadas, revelação, diziam que ele ia voltar e ia continuar tomando conta da obra. Mesmo porque o último ano, que foi o ano que ele já ia realmente por seminário da Igreja Batista Nacional, Convenção Batista Nacional, ele fez o seminário. O ano que ele ia se tornar pastor de fato, pastor, seminarista, ele morreu. As profecias a favor do meu amigo pastor, que eu não vou dizer o nome aqui, não se cumpriram nenhuma, e ele se foi também com a mesma idade da minha mãe, 58 anos de idade. Não estou falando da morte, porque morte, todos que nasceram aqui um dia vão morrer. Todos que nasceram. Estou falando da causa da morte. Foi prejuízo para Deus. A morte desse primeiro pastor foi prejuízo para Deus, porque ele somava na obra. Ele tinha lá todo o projeto de como ia ser a igreja, a construção, que até hoje está lá em construção a igreja, a construção da igreja para muitas pessoas. Ele morreu e não conseguiu realizar esse sonho, que era o sonho dele. Aí vem a causa da minha mãe. A minha mãe, gente, quem não conheceu a trajetória da minha mãe, não sabe, mas quem conheceu sabe. Minha mãe se dedicava totalmente para a chamada obra de Deus. E muitas revelações, né? Revelação, eu chamo de revelação, e profetadas, profecias que nunca se cumpriram, assim como essa profecia aí desse... Falar nisso, cadê ele, hein? Pastor Ezequias Silva, cadê ele? Se tiver algum vídeo dele aí depois justificando por que não se cumpriu a profecia do dia 30, por favor, vocês mandem para mim que eu quero assistir. Cadê o cidadão? A profecia do dia 30 não se cumpriu. Será que é 30 do ano que vem? E ele... Eu acho que ele se enganou. Acho que é 30 de 2022. De março de 2022. Enfim, voltando aqui. As revelações e as profecias a favor do ministério da minha mãe, nenhuma se cumpriu.
E minha mãe morreu numa situação muito difícil, com 58 anos de idade, com câncer no rosto, o rosto se desmanchando. O rosto se desmanchando. Até a igreja que ela fez com rampa para subir, paralítico, descer andando, nunca subiu nenhum. E ela deixou escapar 2 frases, que isso foi o início de eu me tornar ateu. Ela viu que ela ia morrer com aquilo, mas mesmo assim ela disse: se eu morrer com essa enfermidade, onde está o meu Deus? Primeira frase, aonde está o meu Deus? Por aí você já tira suas conclusões. Depois ela disse assim: olha só, se eu morrer com essa doença, com essa enfermidade, com esse rosto desse jeito aqui, vocês vão cobrir o meu rosto no caixão para que ninguém veja o meu rosto. Não por conta dos buracos do câncer, mas porque lá vai estar estampada a cara da tristeza. Minha mãe não queria morrer, minha mãe queria fazer a obra. Aí a pergunta é essa: qual foi o lucro que esse Deus imaginário, porque não existe, é coisa da religião, é coisa da mente humana, nunca existiu e nunca vai existir, qual foi o lucro que ele teve, se caso ele existe, qual foi o lucro que ele teve com a morte da minha mãe? O lucro que ele teve foi isso agora, né? Isso agora, né? Eu aqui contendendo contra e desacreditando de tudo isso. Ele preferiu que minha mãe morresse para dar prejuízo na obra dele e que eu continuasse vivo e são e com saúde para hoje ou para agora, nesse período do meu canal, eu estar descendo a ripa em questão de crença religiosa. E que eu não acredito mais nesse mundo imaginário. Eu não acredito porque não existe. Simples assim. Primeira razão, a causa da morte da minha mãe e do meu primeiro pastor. Não tem sentido nenhum. Pronto. Segunda razão, as corrupções e os charlatanismos dentro das igrejas. Será que se Deus realmente existisse, ele ia permitir isso? Ah, mas depois de Jesus não há punição de morte. E como Ananias e Safira já foi depois de Cristo, morreram, foram fulminados por conta de mentira. Segundo lá, o conto do seu vigário, que eu não acredito naquilo. Mas hoje, líderes, com raras exceções, estão fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com a realidade dentro das igrejas, extorquindo os fiéis. Você já ouviu, também já ouviu o caso de estupro, de adultério, que é um pecado mortal lá na religião, entendeu? Pegar uma jovem e levar para um motel e depois continuar pregando em cima da tribuna e nada acontece. Charlatanismo, muito engano. Por que não tem nenhum agora mostrando um vídeo curando alguém de Covid-19? Essas curas, tudo mentira, tudo mentira. Quando acontece alguma coisa que chama atenção, mágica. Tem aí um cidadão aí, neuromágico, depois você vai lá, procura ele. Ele mostra as realidades desses truques que acontecem dentro dessas denominações. Tudo truque. Eu já vi assim de perto, truque. Eu já vi. No tempo da minha mãe, não tinha nada demais que acontecia. Tinha gente que dizia que era curado disso, daquilo, mas não tinha nenhuma prova de nada. A igreja da minha mãe tinha um tanque de água, um tanque de vidro, na parede principal, em cima da tribuna, de frente, o nome Tanque de Betesda. Foi até eu que coloquei lá o nome, Tanque de Betesda, que eu já trabalhei de letrista, e eu fazia isso. Inclusive eu fiz uma paisagem bonita lá na parede da igreja, que eu não sei se está lá até hoje, porque hoje é a Assembleia de Deus que tomou conta daquela denominação. Mas no meio da parede um tanque cheio de água. Por quê? Porque o objetivo era esse. As pessoas iam para os cultos de sábado pela manhã. Ela não era adventista, mas guardava o sábado. De sábado pela manhã. E ela orava para Deus, ungia a água. E aquela água era para curar. E as pessoas levavam água para casa. Tinha pessoas que traziam garrafas PETs, enchiam a mesa de água. Muitas fotos em cima da mesa. E ela orava. Só que quando ela estava no estado terminal, nenhuma gota daquela água serviu para nada. Ela tomou muito aquela água, mas não serviu para nada. Aquilo ali era coisa da imaginação humana. Aquela água nunca curou ninguém, nunca teve poder nenhum. Mas tinha aquilo lá. Não sei se ainda está até hoje lá naquela igreja, lá não sei se porque a Assembleia de Deus não usa esse tipo de símbolo aí. Eu não sei. Esse tipo de alegoria. Uma alegoria, né?
que é uma mensagem materializada. Terceira razão pela qual eu me tornei ateu. As contradições da Bíblia. A Bíblia é tão contraditória. Na Bíblia, serpente fala, podia ter sido o papagaio, né? Porque se é o único animal que tem condição de articular algumas palavras aí, que ele ouve e articula, é só papagaio. Quem escreveu não teve nem inteligência de colocar lá, podia colocar o papagaio. Serpente fala, jumenta fala, homem rasga leão no meio, carrega um portão com muitas toneladas em cima de um ombro e sobe uma colina, história de Sansão. Soldado de Davi mata 800 guerreiros de uma vez somente com a lança. Depois você vai lá ler a história de Josebe, Eleazar e Samar. Todos três fizeram coisas absurdas, mas um deles conseguiu destruir 800 homens de guerra de uma vez só com uma lança. Isso acontece só na Bíblia, viu? Nem no filme de Rambo, nem no filme de Arnold Schwarzenegger não acontece isso. Nem nesses filmes de ação aí não acontece isso. Só na Bíblia mesmo. Tudo isso acontece na Bíblia. Tudo isso acontece nas páginas da Bíblia. Lázaro ressuscitou. Só que o de hoje, ele não curou nem do Covid-19. As contradições da Bíblia. Um Deus que se arrepende. Deus onisciente, onipotente, onipresente, mas ele se arrepende. Ele faz, depois eis que eu me arrependi de ter feito. Como é que você vai se arrepender de uma coisa que você já sabia que ia dar o resultado assim? Você sabia que o resultado era aquele. Ele cria um anjo, que é o estrela da manhã, mas ele sabia que no futuro esse anjo ia se tornar em Satanás. Lá, Lúcifer, Satanás, ia ser o causador de tudo que não presta no planeta Terra. Ele usaria a boca de uma serpente para jogar o primeiro casal da Terra, segundo o conto do seu vigário, o primeiro casal da Terra no pecado. Ou seja, aí ele cria também mais um casal, mas também deu errado. Ele sabia que ia dar errado. E a gente hoje perece por conta daquele pecado. Não tem nada a ver. A gente paga uma dívida que não é nossa. Deus cobra de um a dívida do outro. É isso. Tudo contradição da Bíblia. Aí eu já vou para a quarta razão por que me tornei ateu. Por que tanto sangue foi derramado em nome de Deus? Não precisaria sangue ser derramado. Se ele quisesse matar, fechava o ar. Ou então dava um infarto, todo mundo, ele morria, acabou. Não. Usar um para matar o outro. E as histórias sanguinárias, se você ler a Bíblia, ver as histórias sanguinárias na Bíblia em nome de Deus, você não vai continuar acreditando nesse Deus. Esse da Bíblia, você não vai acreditar. Sabe por quê? Estupro em nome de Deus. Tá no livro do profeta Isaías. Não sei se você já leu. Tá lá no livro do profeta Isaías. Um exército ia invadir a Babilônia, despedaçar crianças e violentar mulheres. Violentar o quê? Estupro. Profecia de Isaías. Quem usava Isaías? Deus, o Senhor dos exércitos, Javé. Ok. Escravidão. Porque o Deus da Bíblia, ele é escravocrata. É isso aí. Escravidão, em nome dele. Bullying. Isso mesmo. Bullying. Homofobia. Tudo isso em nome de Javé. E outras coisas mais. Tudo na Bíblia. Essa chacina. Esse sangue derramado em nome de Deus. Não dá para engolir e acreditar num Deus desse. Mas eu já acreditei, mas não acredito mais. Essa é a quarta razão por que me tornei ateu. Quando eu vi, Deus ama um e odeia outro. Acho que lá jogo no início de Malaquias. E eis que eu
amei a Jacó e odiei a Esaú. Ou seja, um Deus que ama um e odeia outro. Você acredita nesse Deus? Então essas injustiças da Bíblia fizeram com que eu me tornar ateu. E tem mais, para não adiantar muito aqui, tem mais. Quinta e última razão por que me tornei ateu. Você já sabe. Toda a injustiça que existe nesse planeta, que Deus poderia dar cabo de toda a injustiça, acabar com tudo isso, não tinha precisão. Aí você pergunta, justiça como? Criança nascer de câncer. Criança ser estuprada. Criança nascer deficiente. Aí não me vem com essa conversa de dizer, mas sofreu Jesus. Jesus é a história do conto do seu vigário, não se tem certeza. E se ele sofreu, segundo a história, lá tinha uma causa, salvar a humanidade. Agora, a pergunta é essa. Qual foi o motivo, qual foi a causa de uma criança nascer de câncer? Para encerrar, primeiro, a causa da morte da minha mãe. Segundo, as corrupções e os charlatanismos da igreja. Terceiro, a contradição da Bíblia. Quarto, as chacinas em nome de Deus na Bíblia. E quinto, a injustiça da face da terra com os inocentes. Só isso. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.